Bom, rapaziada, o Avelino acabou de soltar três características, um vídeo, né? Três características de uma moeda que o Bitcoin não tem, tá? E eu vou reagir a esse vídeo na íntegra, quer dizer, não na íntegra, mas nas partes mais importantes aí, né? Eu vou acelerar o vídeo e aí eu vou fazer o bruto desse vídeo vai ser eu vendo tudo e claro que na edição eu vou pegar só as partes que tem os argumentos dele, né? Enfim, e vou refutar esses argumentos de maneira que você entenda que Bitcoin é superior ao ouro e acabou e não tem papinho de colapso mundial e por aí vai, beleza. Claramente eu já tô até prevendo que os argumentos que ele vai usar é que ninguém usa Bitcoin como moeda e por aí vai, beleza. Isso aí é facilmente refutável, Lady Gresham e por aí vai. Inclusive tem o oposto da Lady Gresham, se não me engano, que é a Lady Thier, né? Como nós não estamos no livre mercado, não tem por que a Lady Thier se aplicar, entendeu? Então só se aplica a Lady Gresham, na verdade. Enfim, eu vou dar uma mijada, já volto aí. Esse vai ser um vídeo bom, vai ser um vídeo interessante. Deixa eu botar aqui pra pegar no alto-falante. Do que eu tô falando, assiste o vídeo anterior. O Abraham, do canal Abraham, me desafiou a fazer um vídeo por semana mostrando os meus argumentos contra o Bitcoin, mostrando refutações ao Bitcoin, correto? Um vídeo por semana. Mas eu gostaria de melhorar esse desafio. E eu vou contar com a ajuda de vocês. Como que a gente pode melhorar esse desafio? Eu posso fazer um vídeo por dia. Um vídeo por dia, se tiver 500 likes, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver 3 características principais de moeda que o Bitcoin não tem. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou tentar colocar em alguns vídeos, não garanto todos, mas citações da escola austríaca. Para vocês meditarem, essa é a lição de casa para vocês meditarem e refletirem. Porque esses trechos que eu vou trazer aqui de livros, alguns inclusive do meu amigo Pedro Sawyer, lá do Twitter, né, que ele encontrou alguns desses trechos, né, eles são muito profundos. Então você precisa ouvir o que eu para falar e meditar durante o dia. E a primeira citação é essa daqui, do Mises, tá? Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então antes de começar esse vídeo, memorizem essa frase e vão digerindo ela ao longo do dia. Porque economia e filosofia é assim, não é uma coisa que você consome, lê e pronto. Não, você tem que digerir. E aí, beleza, vamos lá. Vamos para o início do vídeo. As 3 características de moeda principais que o Bitcoin não tem. Porque existem muitas características de moeda, né? Algumas são as principais e outras são, digamos assim, características que são desejadas. De dinheiro, na verdade, né? Porque moeda é moeda de troca, né? O dinheiro são características de dinheiro. E aí no dinheiro você tem a característica de moeda de troca, entendeu? Enfim, vamos lá. Mas não são tão importantes, por isso são características principais. A primeira delas, que o Bitcoin não tem, é a unidade de conta. Unidade de conta. O que seria a unidade de conta? A unidade de conta é o que permite o sistema de preços, o sistema da gente precificar coisas, né? Então quando eu vou no mercado, eu olho essa lata de refrigerante aqui, que poderia estar patrocinando esse canal, e tem lá um preço. Aqui, por exemplo, na minha cidade é R$3, mas na sua cidade pode ser diferente. E isso é uma coisa muito interessante do sistema de preços. Isso acontece com muitos produtos, combustível, por exemplo. Você vai na região norte, a gasolina é R$8, lá no meio do mato, R$10. Sim, existe. E aí você vai em São Paulo, está 5 e pouco. E aí você vai para cá pro sul, está 6,50. E aí, enfim, esse é o sistema de preços. O sistema de preços, ele é importante. Tem um cara aqui da escola austríaca chamado Friedrich Hayek. O Hayek ganhou um prêmio Nobel por conta da sua teoria de preço, por conta da interpretação da teoria de preço. Por que isso é importante? Porque o preço, ele é a régua da economia. É uma das réguas da economia. A partir do preço, eu consigo saber se essa Coca-Cola, ela está escassa ou não. Então, nós estamos agora em 2025 e você vai notar que o preço do café está bem caro, assim como o preço da carne, assim como o preço de várias coisas. E existe... O preço do café, da carne, das coisas estão caros justamente por causa da inflação, regulamentação de mercado e por aí vai, né? Enfim, o preço das coisas estão caro porque a moeda é um lixo. E sim, eu não quero falar. Mas eu sei onde ele quer chegar. Ele quer chegar que o Bitcoin não tem unidade de conta e por isso ele não é usado como, tipo assim, e por isso ele não é moeda. Só que unidade de conta é uma das últimas camadas de um dinheiro, né? Tipo assim, você tem ciclos de adoção. Novamente, né? O Avelino ele tende a ignorar o conceito simples de ciclos de adoção. Você não vai usar uma coisa como moeda de troca se essa coisa não tiver reserva de valor. Só no mercado extremamente regulado, né? Que no caso é o mercado que a gente vive hoje. O Bitcoin ele já é usado em vários países como moeda de troca. Ele já é usado como unidade de conta, né? Na definição que ele está usando aqui é simplesmente
É as pessoas precificarem as coisas em Bitcoin. Sim, isso já existe. Você faz a precificação em Bitcoin. Ah, mas é racional você vender ou comprar alguma coisa em Bitcoin? Não, não é racional. Nesse momento, você vender ou na verdade, você vender coisas em Bitcoin é racional. Agora, você comprar coisas em Bitcoin é irracional. Por quê? Porque, obviamente, a gente não está no, no ciclo de adoção chamado moeda de troca. Nós estamos entrando no ciclo de adoção chamado reserva de valor. O Bitcoin só vai se tornar amplamente utilizado como moeda de troca quando acabar a volatilidade dele, quando acabar a oscilação de preço dele, do jeito que é hoje, em moeda fiat. E isso vai acontecer quando? Sim, quando acabar 99% das moedas fiat do mundo. Por quê? Porque nós vivemos no mercado regulado e as moedas piores vão ser usadas primeiro como moeda fiat, como moeda de troca. A moeda melhor, o dinheiro melhor, ele vai ser usado como reserva de valor. É o que aconteceu em todas as histórias, em todos os reinos e impérios da humanidade. O ouro era utilizado como reserva de valor, a prata e o bronze eram utilizados como moeda de troca. Quando os imperadores destruíam, principalmente em Roma, né? Quando o imperador romano lá destruía a pureza da sua moeda, as pessoas simplesmente paravam de usar as moedas menos puras, começavam a usar as moedas menos puras como moeda de troca e tiravam do mercado as moedas mais puras, com maior concentração de ouro, de prata, de cobre, por aí vai. Ou seja, o Bitcoin são ciclos de adoção. Tipo assim, como é um negócio tão simples, tá ligado? São ciclos de adoção. Ciclos de adoção. Você não vai ter uma coisa que é moeda de troca amplamente utilizada se a grande parte das pessoas nem sabe que isso é moeda de troca ainda. Infelizmente, o Avelino tende a ignorar que o dinheiro ele possui ciclo de adoção. O ouro ele não foi utilizado como reserva de valor desde o começo da história dele. Não. Houve um tempo na sociedade em que cobre era utilizado como moeda de troca e reserva de valor. Só que daí surgiu o ouro. Algumas civilizações entenderam que o ouro era mais eficiente como reserva de valor por causa das propriedades dele, superiores à do cobre, né? E a prata, enfim. E as pessoas, as civilizações que adotaram o ouro como reserva de valor em relação ao cobre, se saíram melhor. Só que até isso acontecer, não foi a sociedade inteira no mesmo momento que adotou o ouro como reserva de valor. Isso nem faz sentido, na verdade. Não é uma sociedade que adota, não é uma civilização que adota, é a pessoa que adota. É o indivíduo que adota. Se você utiliza uma lâmpada, se você utiliza um cavalo, mas a competição é sobre chegar o mais longe, o mais rápido possível, e o seu adversário usa uma Bugatti Chiron que pega 400 km por hora, você vai perder. Não se trata de, mas nem todo mundo usa cavalos, nem todo mundo... Não se trata disso. Você não está usando a Bugatti Chiron, sendo que você poderia usar a Bugatti Chiron, mas não, você está querendo usar um cavalo e vai perder. O que eu quero dizer é uma tecnologia superior. É porque as pessoas tendem a achar que o Bitcoin, ele é... Não só o Bitcoin, né, mas o dinheiro em si. O dinheiro, ele tem que ser um objeto, ele tem que ser alguma... Não, o dinheiro é um protocolo. Ouro é um protocolo. O ouro também é um conjunto de regras. E nesse conjunto de regras, uma das características do conjunto de regras é físico, o átomo de ouro, físico. É uma das características do dinheiro ouro que a gente usa como protocolo para trocar energia, trocar riqueza entre as pessoas. O Bitcoin é um protocolo, o ouro é um protocolo, a prata foi um protocolo, ainda é na verdade, né? O bronze é um protocolo, sal é um protocolo, é um conjunto de regras. O dinheiro é uma tecnologia, um conjunto de regras. Não importa se civilizações adotam ou não importa se o governo decide adotar ou não, porque na prática, se o governo decide adotar ou não, na verdade, ele vai estar afetando somente quem depende do governo. Se você não depende do governo, você não importa se você vai adotar ou não o protocolo superior de regras.
E querer botar a carroça na frente dos bois é absurdo, porque se as pessoas estão usando como reserva de valor e há volatilidade a curto e médio prazo, as pessoas não têm incentivo para usar como moeda de troca. Até porque já existe moeda de troca chamada moeda fiat. Pois é. Por que as pessoas vão usar o Bitcoin como moeda de troca se não há incentivo econômico para isso? O incentivo econômico atual é as pessoas utilizarem como reserva de valor. Justamente pela expectativa de ganhos em poder de compra em Satoshi. Só que esse poder de compra não será infinito, não será para sempre, será até a destruição das moedas fiduciárias. E aí, após isso, após essa destruição de moedas fiat, 99% delas, provavelmente o Tether vai ser a última moeda fiat, enfim, a última stablecoin, né? Que é o dólar, na verdade. Após isso, aí sim você vai ter uma diminuição dessa volatilidade, justamente porque as pessoas agora entendem a tecnologia. Ah, mas tem gente que hoje não usa a internet, sim. E a sua vida muda, por um acaso, pela pessoa não utilizar a internet? Ou é a vida dela que é pior? Que ela tem menos acesso à informação, menos acesso à produtividade, e a sua vida é melhor porque você usa a internet? Porque você tem acesso a essas coisas todas? Importa pra você que o cara no Gabão não usa a internet? Que o cara no Gabão não tem acesso à eletricidade? Importa pra você? Não. A vida dele é pior. Mas a sua vida é melhor. Se ele começar a utilizar essas tecnologias, aí a vida dele vai ser melhor. Pois é, a mesma coisa com o Bitcoin. Importa para pessoas que vivem em países autoritários se o governo delas não aceita Bitcoin, ou enfim, proíbe de alguma forma, troca, venda, trata bitcoinheiro como bandido? Importa? Não, porque você não vai estar nesses países autoritários. Justamente por vários motivos. O principal deles é basicamente teoria dos jogos, né? Até os políticos mais parasitas, mais bandidos vagabundos do mundo, eles têm incentivo em criar um cenário onde o gado possa ser farmado de uma maneira por mais tempo, né? O Bitcoin é favorável até pro bandido, até pro político. Ele não quer que você tenha o Bitcoin, mas ele quer ter o Bitcoin. Enfim. Só para resumir então, né? Esse argumento de que o Bitcoin não é uma unidade de conta não faz sentido, porque ele não chegou no momento de ser unidade de conta. Justamente porque ele está no momento de ser reserva de valor. Ele só será unidade de conta depois de ele se tornar amplamente difundido na sociedade. O ouro não foi unidade de conta desde o dia zero. Para o argumento dele fazer sentido, ele tem que afirmar que o ouro foi unidade de conta desde o dia zero. O que não faz nenhum sentido. Porque a adoção ela não é do dia para a noite, ela não é uma coisa preto no branco. Na verdade, é o oposto disso. A adoção ela depende de cada pessoa. Se você estava lá nos anos 1100 e não adotou e usava cobre e não adotou o ouro, o problema foi seu. Mas quem adotou teve um benefício em cima disso. Simples. São ciclos econômicos. Ele está ignorando os ciclos econômicos de um dinheiro. Que inclusive começa com colecionável, né? Começa com colecionável, aí depois vai para especulação, reserva de valor, moeda de troca, ativos de investimento, né? Reserva de valor, moeda de troca e por fim unidade de conta e pronto. Aí você tem um novo padrão monetário. Que não precisa nem ser um padrão monetário mundial, né? Esse que é o problema também. As pessoas acham que o Bitcoin tem que ser adotado pelo mundo inteiro para dar certo. Não, cara. Não. Como eu disse, importa para você que o cara do Gabão não usa a internet? Não, ele tá fudido. Mas você tá bem. Justamente porque o protocolo que você usa é superior ao protocolo que ele usa. Acabou. É um conjunto de regras. É uma tecnologia que o dinheiro, no caso, né? É um conjunto de regras, é uma tecnologia que seres humanos descobriram para conseguir trocar de maneira cada vez mais eficiente informação entre si. Riqueza entre si, tanto entre si no presente quanto ao longo do tempo, né? Para que você não perca
essa riqueza ao longo do tempo. Que hoje nós temos uma coisa chamada inflação, que é justamente o oposto disso. Você armazena a sua riqueza numa tecnologia, num protocolo, num conjunto de regras, que diz, você vai ficar mais pobre ao longo do tempo. O Bitcoin é o oposto disso. O ouro está mais para o caminho do Fiat do que para o Bitcoin. Por quê? Porque o ouro pode ser impresso. Você consegue minerar ouro. Você consegue criar ouro em laboratório. Vai ser cada vez mais fácil criar ouro em laboratório. Vai ser cada vez mais fácil minerar ouro. Pois é. Ou seja, o ouro nem a prova de futuro é, né? O ouro também não é unidade de conta mais. Você não mede as coisas em ouro. Você não vai no mercado com... Ele não pensou nesse argumento, né? Você não vai no mercado comprar as coisas em ouro. E aí? Pois é. No caso, né, a unidade de conta seria a moeda fiat. Porque você vai no lugar e vê as coisas em moeda fiat. E aí? A moeda fiat é uma boa reserva de valor? É uma boa moeda de troca? Tem características superiores? Não. Mas mesmo assim as pessoas usam. Por quê? Porque elas são obrigadas a usar. Só que com o Bitcoin você tem uma alternativa. Na verdade, não é nenhuma alternativa. É um novo sistema. Entendeu? É um sistema oposto. São dois universos diferentes. Com consequências diferentes. Dois conjuntos de regras diferentes. Sobre inflação, que isso é um assunto para outro vídeo, né? Um assunto muito longo. Mas enfim, vamos dizer que nós estamos num padrão monetário igual ao ouro. Um padrão monetário de ouro e o governo não imprime dinheiro. Vamos supor isso. Mas aí eu notei que o preço do café aumentou. O preço do café está subindo. O que isso significa? Que está faltando café? É óbvio. Está faltando café, por isso que o café está tão caro. Não, pode, o preço das coisas subir pode significar várias coisas. Pode significar que está faltando café, pode significar que aumentou a inflação, pode significar que ficou mais difícil fazer café, pode significar que o imposto sobre o café aumentou, pode significar que agora somente quem pode produzir café é o amigo do rei XYZ e por aí vai, entendeu? São vários motivos para o café subir, na verdade. Não é só um motivo, né? A economia ela é uma teia extremamente complexa, né? Uma coisa, um impostinho que você bota num lugarzinho X vai reverberar na parte oposta da cadeia econômica no lugarzinho Z, entendeu? Não tem como prever esse tipo de coisa. E por que a gente pode inferir isso? Porque teve quebra de safra, porque teve Exatamente. Porque teve incêndios, né? Porque não houve investimento na produção de café e aí produziu menos café. E o preço, por isso que o Hayek ganhou um prêmio Nobel, porque o preço transmite essa escassez para o mercado e os capitalistas, que são os empreendedores, que são os empresários, que são as pessoas que trabalham, são as pessoas que alocam recursos, são as pessoas que produzem para a sociedade, vão olhar para aquilo ali e falar: eu acho que eu posso produzir café. Eu tenho um terreno lá, um sítio, o clima é bom, tal, então eu vou produzir café, porque o preço está muito bom. E aí, naturalmente, com esse sistema de preços, essa coisa bonita, você resolve o problema sem governo, sem conta, né? Que é uma coisa. Mas para isso, você precisa ter uma unidade de conta, né? Que é uma coisa que você gostando ou não, as moedas fiduciárias, que são aquelas que o governo imprime à vontade, como o dólar e o real, eles são unidade de conta. Olha só que interessante. Quando eu vou no mercado, essa Coca-Cola custa R$3. Note, R$3. Então, hoje, o dólar é a unidade de conta mundial. Então, todos os produtos internacionais são negociados em dólar. A unidade de conta é o dólar. O preço do café está na Bolsa de Londres, que é uma cotação em dólar. O preço do ouro é dólar. O preço do minério de ferro é dólar. O preço da soja é dólar. O preço do frete marítimo é dólar. O preço do petróleo é dólar. O dólar é a unidade de conta internacional. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época, por muito tempo, o ouro e a prata foram unidades de conta. Inclusive, se você ler livro... O problema do ouro é justamente esse. A consequência lógica do ouro é a moeda fiat. A consequência lógica do ouro como reserva de valor é a moeda fiduciária. Justamente porque ele é físico, ele é facilmente roubável, facilmente confiscável e é difícil de transportar. As características do conjunto de regras chamado ouro causam a moeda fiduciária como consequência. Esse é o problema. É muito fácil centralizar o poder quando você tem o ouro como reserva de valor. É muito fácil. Livros, inclusive como a Bíblia, ou até livros antigos, você vai ver lá que o imposto era tantos dracmas. O que são dracmas? Dracmas é uma certa quantidade de prata. Note que nem sempre é gramas. Pode ser onça, pode ser dracmas.
pode ser, é uma unidade de conta, mas a unidade de conta é prata, era uma unidade de medida da época. Era assim, então, era assim que as pessoas mediam se as coisas estavam caras, se as coisas estavam baratas. E qual que é o ponto aqui da unidade de conta? Esse é só o primeiro item. O ponto é que o Bitcoin não é unidade de conta. Não é unidade de conta. O Bitcoin não é usado para precificar a Coca-Cola. E aí o argumento que alguns Bitcoiners vão usar, mas ele será um dia, no futuro, ele vai ser unidade de conta. Eles usam esse argumento para um monte de coisa. No futuro, na bitcoinização, a gente vai estar em Marte e aí as coisas vão ser em Bitcoin. Não, não vão ser em Bitcoin. O Bitcoin hoje não é usado para precificar nada. Não é usado. Mentira, já tem locais onde você usa para precificar coisas em Bitcoin. Por exemplo, Bitcoin Real Estate. Mentira, é literalmente mentira. Ele tá mentindo para fazer um argumento dele, só que não faz sentido. Vamos procurar aqui, ó. Bom, esse aqui é um site chamado Crypto Real Estate, onde você consegue comprar casas, apartamentos, enfim, terrenos por Bitcoin. Olha lá, ó. Toma, aparece a cotação em dólar e aparece a cotação em Bitcoin. Pronto. Você consegue comprar. Aí provavelmente o contra-argumento dele vai ser não, mas na verdade a cotação é em dólar e aí converte para Bitcoin. Sim, mas é a mesma coisa. É literalmente, você pode comprar em Bitcoin ou em dólar. A questão é como eu falei, é como eu dei o argumento antes, né? Ele quer botar a carroça na frente dos bois e achar que uma coisa que está sendo reserva de valor nesse momento vai de repente ser unidade de conta antes de se tornar moeda de troca. Ele quer pular etapas do processo. Ele está negando a realidade, ele quer pular etapas do processo de adoção. Não tem como. Não tem como. Tanto é que hoje o ouro não é utilizado como unidade de conta, nem moeda de troca, nem reserva de valor, porque não ganha nem da inflação. Ou seja, cara, o ouro, literalmente, o ouro não tem nenhuma das características de dinheiro hoje. Ele não é reserva de valor, porque ele não ganha da inflação, tá? Ele não é unidade de conta, porque nenhum local, nada, literalmente nenhum local, 99,999999% dos locais no mundo não fazem as compras e vendas em ouro, tá? Salvo locais muito específicos, beleza? E ele não é moeda de troca, porque você não consegue no mercado comprar coisas com ouro. Salvo, novamente, locais muito específicos. Tipo, sei lá, países fudidos. Tipo, sei lá, o Chile, eu acho, sei lá, Venezuela, sei lá. Pois é. Enquanto isso, no mesmo caminho, no caminho oposto, na verdade, o Bitcoin está sendo adotado cada vez mais. Você vê países inteiros aceitando o Bitcoin. Deixa eu ver, Suíça, Bitcoin, deixa eu ver. Não, porra. Switzerland accept Bitcoin. O cantão de Zug aceita Bitcoin como pagamento das taxas. E aceita Bitcoin como compra e venda lá em comércios locais. Lugano também aceita Bitcoin e Tether. Ou seja, o argumento dele, na verdade, só favorece o Bitcoin como moeda de troca, reserva de valor e unidade de conta. Porque já é superior ao ouro, que é aquilo que ele defende. Por que resetou? Tá aqui. Usar para precificar nada. Por conta de vários fatores, que nós vamos abordar aqui numa série de vídeos. Eu não vou conseguir elaborar muita coisa em um vídeo só, então eu tenho que fazer vários vídeos realmente. Um dos motivos de por que o Bitcoin talvez não seja unidade de conta é porque ele não é ativo no mundo real, né? E também porque ele não cumpre o teorema da regressão de Mises, que é um outro assunto que eu vou deixar para um vídeo separado. Mas enfim, o argumento é... Porra, dizer que o Bitcoin não é um ativo do mundo real é sacanagem, né, cara? Tudo é do mundo real. O que que... Cara, não, calma aí, pô. Calma aí, não, calma aí, cara. Falar que o Bitcoin não é um ativo do mundo real é sacanagem. Calma aí. Máquina de mineração, HD, servidores, tudo isso é Bitcoin. O Bitcoin, ele é físico. A única diferença do Bitcoin para o ouro nessa questão é a superioridade do Bitcoin em relação ao ouro, porque você não precisa armazenar os HDs, os servidores. Você não precisa armazenar as máquinas para ter o Bitcoin. Você armazena a criptografia que permite você ter acesso aos Bitcoins, que estão nas máquinas ao redor do mundo inteiro. Essa é uma diferença brutal.
É uma solução incrível para você ter mais segurança, mais escalabilidade, mais privacidade. Experimenta sair do Brasil com ouro, experimenta sair, experimenta sair na rua com todo o seu patrimônio. Se você sair na rua com todo o seu patrimônio em Bitcoin, as pessoas nem sabem que você tem esse patrimônio todo. Você nem vai aparentar se você quiser. E se tentarem te roubar, é 100 vezes mais difícil. Simples. Porra, dizer que o Bitcoin não é um negócio, um ativo do mundo real é sacanagem, né? Porque o que se... Uma das soluções do Bitcoin é a seguinte, é privacidade e é a capacidade de você ser incensurável e de você ser inconfiscável. Você mandar a parada para outra pessoa e a pessoa receber e acabou. Não tem middleman, não tem pessoas no meio. Beleza. O Bitcoin faz isso. Isso é uma coisa do mundo real. Isso é uma demanda do mundo real. As pessoas pagam por isso. As pessoas dão valor a isso no mundo real, cara. Esse é o problema, cara. As pessoas não entendem que o Bitcoin é uma coisa... não é simplesmente só reserva de valor, moeda de troca e unidade de conta. Tem umas 40 outras características que o negócio faz como solução. Uma dessas é você ser incensurável. Pronto, você quer enviar 100 milhões para outra pessoa no protocolo do Bitcoin, você pode enviar, acabou, mano. Quem que vai te proibir? O minerador vai te proibir? Vai meter esse argumento que o minerador pode proibir a sua transação? Não pode, porra! Não, porque o minerador vai proibir sua transação. Não vai. Não tem incentivo econômico para isso. Teoria dos jogos. Entendeu? Não tem incentivo econômico para bloquear a transação, não tem incentivo econômico para... porque eu vou censurar aqui. Até se você quiser, você pode fazer isso, né? Tem a mineradora lá que não aceita fotinha na blockchain do Bitcoin, a Ocean, sei lá. Os caras fazem o que eles quiserem com a mineração deles. Quem quiser não aceitar fotinha, pode não aceitar fotinha, beleza. Vai perder dinheiro. Mas você pode ser irracional e você pode fazer o que você quiser. A questão é, a longo prazo, digamos assim, a longo prazo, não, nem a longo prazo, né? Tipo assim, para você ser censurado na rede do Bitcoin, você teria que ter 100% dos mineradores em complô querendo perder dinheiro. Cara, o quão irracional é isso, mano? Tipo, falar que não é um ativo do mundo real é sacanagem, porque é simplesmente mentira também, pô. Não é verdade. As características do Bitcoin criam consequências físicas no mundo real. Não é simplesmente a moedinha da internet. Na verdade, o dólar, as moedas fiat, são muito mais coisas fora do mundo real do que a porra do Bitcoin. Porque elas não são lastreadas em nada. O Bitcoin é o próprio lastro. Porra, vamos lá. Avelino. O Bitcoin não é unidade de conta. O Bitcoin nunca foi unidade de conta. E o Bitcoin nunca será unidade de conta. Os metais preciosos já foram unidade de conta. O dólar... E não são mais justamente porque a consequência lógica deles é a moeda fiat, né? Justamente pelas características dos metais serem físicos, serem difícil de transporte, difícil de atestar a veracidade e por aí vai, né? As características dos metais são inferiores às do Bitcoin e por causa disso, não é por causa do Bitcoin existir, né? Mas as características dos metais são limitadas. Por serem limitadas, nós chegamos num nível de tecnologia, deixa eu botar minha cara. Pelas características dos metais, ouro, prata, bronze, serem limitadas, nós chegamos no nível de tecnologia onde elas não conseguem mais exercer a função de reserva de valor de maneira eficiente. Porque existem novas tecnologias que são capazes de burlar ou corromper esse sistema, entendeu? E aí surge o Bitcoin, que é uma tecnologia de criptografia. É um dinheiro criptográfico, é elétrico. Nikola Tesla previu essa merda. Dinheiro elétrico. Entendeu? Pois é. É a unidade de conta mundial. E até as moedas fiduciárias são unidade de conta. Inclusive, eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários, em algum lugar, um vídeo da... Como se o argumento dele dá a entender que como se unidade de conta fosse o ápice, né? Não, porque unidade de conta é o ápice.
Não, cara, tem coisas muito mais importantes que ser unidade de conta. Reserva de valor, por um acaso, você não ser diluído, os seus descendentes não serem escravizados, por um acaso, não é importante, porra? Você ter mais riqueza que seus avós tiveram, não é importante? Ou você acha que é normal ter a mesma quantidade de roupa, de equipamentos, de ferramentas que os seus avós, seus bisavós tiveram? O sistema fiduciário ele causa isso. O ouro como reserva de valor causa isso, porque a consequência dele é a moeda fiat. Por causa das características dele, como eu já falei várias vezes, mas é para as pessoas que estão vendo entenderem. Enquanto o Bitcoin não causa isso como consequência, porque ele, além dessas características superiores ao ouro, ele é um colateral supremo. Você consegue saber 24/7 se o banco está refazendo reserva fracionada ou não. Você consegue saber se o Estado tem ou não Bitcoin em autocustódia e por aí vai. Existem coisas muito mais importantes do que unidade de conta, que na verdade é uma coisa importante, né? Você conseguir precificar as coisas em Bitcoin é um negócio importante, mas só vai fazer sentido econômico, só vai ser uma coisa racional quando outras soluções piores de moeda, né? Moedas fiat, colapsarem. Acabou. Inclusive já existe, né? Ou seja, nem esse argumento faz sentido de que o Bitcoin não é unidade de conta, porque já existe isso. Você já consegue comprar e vender coisas em Bitcoin. Você já consegue precificar coisas em Bitcoin. Só que não é racional, tipo, não é uma coisa economicamente racional, né? Venezuela. Lá na Venezuela, olha só que fenômeno interessante pra gente entender de economia, de coisas que surgem naturalmente de forma emergente. A Venezuela passou por uma... Tipo o Bitcoin, que surgiu naturalmente de forma emergente, né? Hiperinflação. E as pessoas começaram a usar dólar, começaram a usar Bitcoin, começaram a usar ouro. Sabe o que aconteceu na Venezuela? As pessoas pararam de usar Bitcoin e criptomoedas por conta dessa volatilidade que eu disse no início do vídeo. Uma moeda, como é que é a frase lá vezes? Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então as pessoas pararam de usar criptomoedas e altcoins. E elas foram para duas coisas. Isso aconteceu na Venezuela: dólar e ouro. Apesar de que eu vou ser honesto e falar que dólar está sendo mais usado na Venezuela do que o ouro. O ouro está sendo usado em cidades mineiras, ou seja, cidades mineradoras. Isso aconteceu aqui no Brasil e ainda acontece. Se você for em cidades de garimpo, você vai lá na farmácia. Isso acontece no Brasil profundo. E isso aconteceu nos anos 80, quando teve um gold. Exatamente. E se esses venezuelanos entendessem Bitcoin, eles trocariam em dólar e comprariam Bitcoin. Exatamente. Na baixa e venderiam lá. Exatamente. É. Tipo assim, quer um contra-exemplo disso? Então vamos lá. Quer um contra-exemplo disso? Então vamos lá então. O pessoal na Nigéria usa Bitcoin, tá? O pessoal na Nigéria, no Quênia, na África do Sul e no Egito estão usando Bitcoin como moeda de troca. Pois é. Você acha que algum governante forçou isso nas pessoas ou as pessoas começaram a usar o Bitcoin justamente por ser superior à moeda lixo deles, Fiat? As pessoas em países mais pobres, principalmente países africanos, estão usando Bitcoin. Muito mais que ouro. Por que será? Mesmo com a volatilidade. Pois é. O cara deu o argumento aí da Venezuela que, não, porque surgiu de maneira natural e, né? Beleza, o Bitcoin surgiu de maneira natural em outros lugares também. E aí? Ninguém forçou, na verdade ninguém força o cara de Zug na Suíça a comprar ou vender em Bitcoin. Ninguém força esse cara. Esse cara faz porque ele quer. Ninguém força o cara na Gana, na África do Sul a comprar e vender em Bitcoin, mas ele faz porque ele quer. E aí? Ou seja, ele deu argumentos que na verdade não existem. Até agora os argumentos que o Avelino deu não existem, pô. São argumentos falsos, não existem. O Rush aqui no Brasil, Serra Pelada, enfim. O que acontece? Inclusive com contra-argumentos que favorecem o Bitcoin em relação ao ouro, em relação ao moeda fiat. Você vai lá numa cidade, Poconé, por exemplo, Poconé, Alta Floresta, cidades aí de ouro. E aí você vai lá na farmácia. Na farmácia o cara vai R$60, mas ele vai ter uma balancinha também. E aí nessa balancinha ele vai pesar o ouro e aceitar o ouro. E aí, quem está usando dólar, e na cidade mineira está usando ouro, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, que prova isso que eu estou falando. O que aconteceu? Existem supermercados em que você vai lá no supermercado, vai lá olhar o café ou a Coca-Cola e está lá escrito 0,05 gramas, 0,01 grama, 0,1 grama, em gramas de ouro. Ou seja, naturalmente o ouro voltou a ser unidade de conta. Voltou a ser unidade de conta nessa cidade da Venezuela. E é isso, é bem interessante esse fenômeno de ser unidade de conta.
Da mesma forma que, naturalmente, o Bitcoin está sendo utilizado como unidade de conta em países africanos, com a moeda colapsada, com a moeda fodida. Exatamente. Para cada argumento que ele dá sobre uma cidadezinha... Tanto é que, porra... Na verdade, se a gente for levar o argumento dele a 100% ao pé da letra, o ouro só está sendo utilizado como unidade de conta em locais de mineração de ouro, que é mais fácil você ter e utilizar o ouro, né? Se fosse um local fora dessas minas de ouro, provavelmente seria utilizado o Bitcoin ou stable de dólar, né? Porque você não tem a limitação de física, né? Você pode utilizar pela internet. Eu penso que o Bitcoin é por ele não cumprir a regressão, por ele ser um ativo muito volátil, por ele não estar ligado nada no mundo real, né? E também por ele ter uma oferta limitada. Uma oferta limitada também acho que faz isso. Mas vamos lá, não alguém muito nesse primeiro argumento. Unidade de conta. Vamos para o segundo, que é a fungibilidade. Fungibilidade. A fungibilidade é a característica de você trocar uma Coca-Cola, eu vou usar Coca-Cola aqui, eu uso da Coca Zero, né? Uma Coca-Cola por outra Coca-Cola, certo? Ou seja, você tem essa Coca-Cola custa R$3, essa aqui também custa R$3, porque elas são a mesma coisa, elas não são exatamente a mesma lata, mas elas são bem equiparadas, digamos assim. Então, isso acontece com dinheiro. Você tem uma nota de R$100 e você pode trocar por duas notas de 50, é o mesmo valor, ou você pode trocar por 10 notas de R$10, correto? Mas no Bitcoin nem sempre é assim. Porque, por vários motivos. Bom, se ele fala que nem sempre é assim, quer dizer que às vezes já é assim, então ele é fungível às vezes. O problema é que existe uma coisa chamada tapered bitcoins. Tapered bitcoins. O que são tapered bitcoins? São bitcoins manchados. E o que isso significa? Aparece um like aqui. Sério, se fizer assim, aparece um like? Enfim, aparece um like aqui pra mim. Bitcoins manchados são bitcoins em que empresas e governos vão lá e falam assim: esse bitcoin aqui veio de terrorismo, esse bitcoin aqui veio de tráfico de drogas, esse bitcoin aqui veio de pedófilos, esse bitcoin aqui veio de coisas ruins. Então, quem aceitar esses bitcoins, eu vou impor sanções, eu vou prender, eu vou multar, eu vou mandar a força estatal para cima da pessoa. E aí, é claro, dá pra fazer isso com dinheiro fiduciário? Dá pra cometer crimes com dinheiro fiduciário? É claro que dá. Vou ser honesto aqui e falar que sim. É claro que dá pra ser usado. Mas aí, o Estado ele faz vista grossa. Existe traficantes de drogas que usam dólar? É claro que existe. Mas a moeda dele, que é o dólar, aí realmente passa lá no banco e tá limpo, né? Eu sei, mas o que acontece? O Bitcoin, devido à natureza dele de ter um blockchain transparente, até demais eu acho, ele permite isso. Não, o blockchain do Bitcoin não é transparente até demais. Ele é transparente e ele causa como consequência ser um colateral supremo, tá? O colateral, a blockchain do Bitcoin ser pseudonônima, ela é uma qualidade, não é um defeito. Você tem o colateral supremo por causa disso, tá? Essa questão de Bitcoins manchados, ela só existe quando você está utilizando middleman, quando você utiliza corretoras, por exemplo. Se você utilizar compra e venda dentro do protocolo do Bitcoin, que é tipo assim, sistema Fiat, barreira, Bitcoin. Nessa barreira tem uma coisa chamada corretoras, tá? A corretora é a ponte entre o sistema Fiat e o sistema Bitcoin, que é uma barreira impenetrável no meio, tá bom? Então, quando você usa uma corretora, você está tocando no sistema Fiat, você está tocando no sistema fiduciário. E esse sistema fiduciário ele é cooptado por empresas, por empresas corporativistas, por empresários enfim, políticos e etc. Dito isso, tá? Dito isso, não existe Bitcoin manchado se você está usando o Bitcoin dentro do sistema Bitcoin. Inclusive, se você utilizar Bitcoin em segunda camada, é muito improvável que você vai ter alguma coisa de Bitcoin manchado e tal, mesmo se você utilizar o sistema fiduciário. Fora o fato de que, se esses Bitcoins estão manchados, beleza, eles vão para onde? Eles nunca vão sair do lugar? Ninguém vai aceitar eles? Ninguém vai aceitar esses Bitcoins manchados nunca mais? Então tá bom, todo mundo que está usando os Bitcoins que não são manchados tem uma valorização no poder de compra de cada Satoshi. Pronto, melhorou a rede ainda. Ou seja, a decisão burra do Estado está melhorando a rede do Bitcoin para pessoas honestas. Que legal. Que legal. Realmente é uma qualidade, é um problema muito louco, né, para o Bitcoin. Bitcoins manchados, que na verdade, na prática, Bitcoins manchados são só uma definição do Estado burra, estúpida, que não existe na realidade. Não existe isso de Bitcoin manchado. Se você está usando o Bitcoin dentro do protocolo do Bitcoin. Não faz sentido isso. Tá? O dinheiro é uma coisa neutra. O dinheiro não é bom ou ruim. Simples assim. Não tem por que você punir o dinheiro, você tentar
Cara, pelo amor de Deus, você vai punir o dinheiro por algum motivo. Fora que a longo prazo é provável que todos os bitcoins se tornem manchados. Aí o Estado vai proibir o bitcoin. Boa sorte, tente proibir o bitcoin então. E eu vou usar como contraponto a Monero e o ouro. Por quê? Note que meu argumento não está sobre o crime, não é esse meu argumento. Só para o pessoal que vai refutar e vai fazer review disso aqui depois, não usar uns fantasmas. Pode ser cometido crimes com ouro, com dólar, com bitcoin. Beleza. Com dólar, o governo faz vista grossa. Quem está nem aí. O que acontece se a pessoa que faz uma... É aquele famoso ditado em latim: dinheiro não tem cheiro. Correto? O dinheiro não tem cheiro. Então, isso é ruim. Essa parte da fungibilidade ela é uma característica essencial do dinheiro para a economia poder funcionar. Por isso que os atributos que eu coloquei como essenciais de moeda que o Bitcoin não tem. No caso do Bitcoin, fica lá no rastro do blockchain e aí o governo consegue rastrear você. Ah, mas não é anônimo. O Bitcoin não é anônimo. Certo? Estamos na mesma página aqui. O Bitcoin ele é pseudo-anônimo. O que acontece com moedas como a Monero? A Monero ela tem uma camada de segurança. Então ela é muito mais fungível que o Bitcoin. Muito mais. Então você não... Mas aí a Monero não pode ser auditada, a não ser que você, o dono da transação, deu a sua chave pública, mas por natureza ela não pode ser auditada. Então você não sabe nem se existem tantos Moneros, se alguém abusou de um bug para fazer Monero do nada, como aconteceu no Bitcoin no começo do Bitcoin, né? Que foi corrigido esse bug. Ou seja, a Monero é um lixo, não serve pra porra nenhuma, não é privada, né? Porque se tantas poucas pessoas usam a Monero a ponto de que você consegue saber quantas pessoas estão usando, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, o fato da Monero não ser auditável é um ponto negativo, porque você não consegue usar ela como colateral supremo, que é uma das características do Bitcoin que realmente faz sentido, entendeu? E aí, enfim, vamos ver o que ele vai falar do ouro aqui. Consegue fazer esse mecanismo de bloquear recursos, porque beleza. Bloquear recursos de terroristas, pessoas que cometem crimes, de pedófilos, eu sou até a favor, foda-se mesmo. Eu não sou a favor. Não sou. Vai bloquear recurso. Esse é o ponto, né? Qual que é a implicação de você conseguir bloquear recursos arbitrariamente? Pois é. O sistema do Bitcoin não permite isso, entendeu? Pois é. Porque você pode usar isso para um bem no começo, mas daí depois de um tempo você pode usar isso para o mal. E aí não tem como você voltar atrás, entendeu? Pois é. Teoria dos jogos, né? Agora o problema é quando você tem um cidadão comum e aí ele fala mal do governo. Ah, eu não gosto dos carecas, eu não gosto dos carecas. Ah, aquele ministro é gordo. E aí o que acontece? O Estado vai lá e persegue aquela pessoa. Então é mais um dos motivos da importância da fungibilidade. E o ouro, a Monero, eu já falei que a Monero, e eu não tenho Monero, tá pessoal? Eu só estou usando como exemplo. Mas o ouro também, você não tem como ter esse rastro. Porque, querendo ou não, você... Mano, tantas poucas pessoas usam Monero que é mais fácil rastrear a Monero do que rastrear uma transação de Bitcoin, tá ligado? O volume da Monero é tão baixo em comparação com Bitcoin, em comparação com Lightning, por exemplo, né? No caso não dá nem para comparar Bitcoin com Monero em si. A Monero deveria ser comparada com a Lightning, tá? Porque a Monero não é dinheiro, a Monero é moeda de troca no máximo. É tokenzinho da internet, tá? Enfim. Pode render, pode fazer outra barra, pode transformar em outras coisas. Aí o pessoal vai argumentar que tem como fazer CoinJoin, não sei o que e tal, mas aí vira uma briga de gato e rato. No fim vira uma briga de gato e rato, e se o Estado realmente quiser te pegar, ele vai te pegar. Ele vai... Tudo na vida é uma briga de gato e rato, não existe isso de... Tudo na vida. Toda evolução tecnológica ela vai ser usada para o bem e para o mal. Tudo é uma briga de gato e rato. Achar que não é inocência, não faz sentido nenhum. Toda tecnologia vai ser usada pelo Estado para te punir, e você pode usar essa tecnologia para se proteger. A questão é que o Bitcoin agora ele é acessível para o indivíduo. Não houve nenhuma tecnologia antes na história da humanidade que fosse acessível para indivíduos. Tanto é que o ouro, hoje, ele está na mão majoritariamente de estados, não de indivíduos. Pois é. Então você tem ainda mais uma característica que é superior ao ouro. O Bitcoin é superior em relação ao ouro, que é o fato dele ser acessível até para o cara que é pobre. O cara pode comprar R$1 na bipa de Bitcoin. O cara consegue comprar 1 grama de ouro? Não consegue, porque vai ser 500 conto, né? É muito difícil o cara ter 500 conto ali sobrando. A não ser que ele faça em 10 vezes, né? Com juros. Na Morgante Metais, né? A empresa do amigo aí. Vai conseguir fazer o rastro, vai te pegar. E isso não é uma característica de moeda, não é uma característica desejável de moeda. É o fato dela não ser fungível. Então o primeiro foi a unidade de conta e o segundo é a fungibilidade, né? Que são características de dinheiro. E a gente vai falando aqui sobre reinventar o sistema financeiro, né? Reinventar o sistema financeiro mundial, que é uma coisa muito séria, que pode dar uma merda muito grande para a humanidade se a gente falhar nisso, né?
pode ser um experimento que fale igual ao socialismo, assim, e é ruim toda a nossa infraestrutura do capitalismo à sociedade. Então, Tipo assim, comparar o Bitcoin com o socialismo é sacanagem, porque o socialismo ele não surge de decisões feitas no livre mercado, ele surge do oposto disso. Ele surge de decisões feitas por falta extrema de livre mercado. Então é óbvio que as decisões é óbvio que o resultado de qualquer socialismo vai ser um colapso total, porque não existe feedback econômico em cima disso. O Bitcoin é o total oposto. Desde o começo, tudo foi livre mercado. Desde o começo, tudo foi organização consensual entre indivíduos. Tudo. Então, querer comparar, querer dizer que pode colapsar de alguma... Cara, se o Bitcoin colapsa, imagina o que vai acontecer com o sistema fiduciário. Pelo amor de Deus. Imagina o que acontece com o ouro. Pelo amor de Deus, mano. Ai, cara. Enfim. Com esse negócio de sistema financeiro mundial é uma coisa muito séria. Pra gente fazer experimentos assim, vamos botar Bitcoin e tal. Não. Não, experimentos, né? Como assim experimentos, cara? Como assim experimento? O dólar é literalmente um experimento. O real brasileiro é literalmente um experimento. Todas as moedas fiat são literalmente experimentos. Não foi uma decisão unânime das pessoas, não foi uma decisão consensual das pessoas, são experimentos econômicos. Nós estamos todos vivendo um experimento econômico chamado real brasileiro nesse momento, que existe há 30 anos. Por algum motivo ainda existe há 30 anos, né? E aí o cara vai lá e fala, não, porque esse negócio aqui, essa moedinha da internet, que surgiu de maneira completamente consensual, que todo mundo só decide aceitar e acabou. Ninguém é forçado a entrar no sistema, todo mundo só decide aceitar o negócio. As regras são claras, são precisas, são previsíveis. Você sabe exatamente onde você está pisando em todos os momentos. Isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar errado. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Agora, o ouro, né? O ouro, que tem como consequência a moeda fiat. É uma consequência lógica do ouro, a moeda fiat. Né? Pelas características do ouro, né? Dele ser físico, né? Dele ser utilizado em indústria, né? Dele ser facilmente confiscável, facilmente falsificado. Pois é. Isso vai dar certo, né? Essa coisa vai dar, o Bitcoin não vai dar certo, não. É querer decidir o que as outras pessoas vão fazer com a vida delas. Essa que é a verdade, né? Esse argumento é basicamente eu quero decidir o que outras pessoas vão fazer da vida delas. Não é assim que funciona. Então, a terceira característica que eu gostaria de falar é da estabilidade, que ela é um pouco parecida com a primeira, que é a unidade de conta. O dinheiro ele precisa ser estável. O dinheiro precisa ser estável. Eu acho que eu não preciso argumentar porque o dinheiro não pode ser inflacionário, correto? Eu acho que eu não preciso argumentar, mas eu acho que eu vou tentar argumentar que o dinheiro não precisa ser inflacionário. Não sei nem por onde começar. Ele vai querer dizer que o Bitcoin é deflacionário. Eu já tô até vendo. Vamos lá. Mas o dinheiro não pode ser inflacionário, porque primeiro isso é um roubo, é uma diminuição, né? Isso, em termos práticos, as pessoas perdem poder de compra. E também porque isso bagunça o sistema de preços, que é o que o Hayek falou nesse livro aqui também, e em outros livros, e no prêmio Nobel dele que ganhou lá. Bagunça o sistema de preços. Então, talvez para mim esse seja o argumento principal. Se o preço dessa Coca-Cola subir para R$10, será que foi a impressão monetária, ou será que está faltando coca no mercado? Eu não vou saber. Aí eu não sei o que, eu começo a virar uma bagunça, eu não sei o que produzir mais, começa a ter ruído nessa medição da economia. Começa a ter ruído. Porra, esse vai ser uma das maiores levantadas de bola que eu vou... Mano, muito obrigado, Avelino. Muito obrigado. Já sei onde é que vai chegar isso aí. E começa a ter ineficiência também. Porque começa a ter risco. Poxa, mas a coca estava R$10, agora está R$10. Então, aí eu vamos supor que eu compro para vender. Aí eu vou aumentar a minha margem. Porque vai que eu vendo e depois tem uma hiperinflação. Estou usando a hiperinflação porque fica mais fácil de enxergar. Porque vai que tem a hiperinflação e aí depois ela está R$15, aí eu não consigo mais comprar de volta no estoque, e aí eu perco dinheiro, então eu vou botar mais para cima. E isso acontece num movimento hiperinflacionário. O pessoal começa a alocar o preço para cima, por causa do risco. E aí isso é ruído, isso diminui a eficiência do mercado, e isso ferra tudo. E aí, em última análise, isso leva para uma situação igual a Venezuela e a Argentina passar. Hiperinflação. E a deflação? A deflação... O Bitcoin não é deflacionário. O Bitcoin, ele não existe dentro... Olha só. Não existe dentro do sistema do Bitcoin uma ferramenta para queima de tokens, queima de dinheiro dentro do sistema do Bitcoin.
Não existe deflação no Bitcoin, tá? O Bitcoin inflaciona. Ele é inflacionário e essa inflação diminui pela metade a cada 210 mil blocos, tá? Existe uma diferença brutal no que ele está falando e na realidade, tá bom? O Bitcoin não é deflacionário. Perder Bitcoins por erro de perda de carteiras, enfim, só afeta você que perdeu. As outras pessoas ganham poder de compra. Perder uma carteira, não ter acesso a uma carteira, é um presente para toda a rede restante do Bitcoin, para todas as outras pessoas que tomaram decisões mais racionais e mais corretas do que você. Tá bom? Bitcoin não é deflacionário. Tá? Perder dinheiro, perder ouro, não é deflação. Beleza? Porque daí ele teria que argumentar que perder ouro é deflação. Não. Se você perde ouro, todas as pessoas que ainda têm ouro, elas se beneficiam disso, porque elas tomaram decisões melhores. Elas protegeram melhor o patrimônio delas. Ela é tão ruim quanto a inflação. Peraí, amigo, a deflação é ruim. A deflação ela é boa quando ela vem dos ganhos de produção e da tecnologia. Não quando ela vem da moeda, porque você... Exatamente, exatamente. O Bitcoin, ele não deflaciona, ele inflaciona. A questão é que essa inflação é cortada pela metade, beleza? A cada 210 mil blocos, chamado halving, tá? Dito isso, você tem agora, nesse momento, quando você entende isso, você tem um conjunto de regras preciso, imutável, onde você sabe a inflação do Bitcoin daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, tá? E com isso, você agora tem um conjunto de regras previsível e estável. Você tem uma régua para medir a produtividade mundial de maneira completamente precisa, estável e previsível, tá? E aí você tem uma coisa que ela não se mexe, e aí você tem o aumento de produtividade da sociedade aumentando naturalmente conforme a evolução tecnológica. Isso causa uma coisa interessante, que é o aumento do poder de compra. Os preços vão diminuir numa sociedade que aceita Bitcoin, que tem Bitcoin como reserva de valor. Os preços sempre vão diminuir, que é o que deveria ser desde o começo da sociedade, porra. O dinheiro nada mais é do que, como eu disse lá no começo, um protocolo, um conjunto de regras, que precisa ser previsível, precisa ser imutável, precisa ser objetivo. Quanto mais preciso essa ferramenta, quanto mais preciso essa forma de medir a produtividade mundial, a riqueza e trocar essas informações, melhor. Só que ele começou o argumento falando que o Bitcoin é deflacionário. E tá errado, porra. Tá errado. Cara, tá literalmente no white paper. O negócio é inflacionário. O negócio inflaciona. Inflaciona. Existe... A cada 10 minutos tem mais Bitcoin no mercado. Porra, cara. Pô, eu tô decepcionado, sério. Você tá mexendo na sua régua. Então, na hiperinflação é eu mexer na minha régua, eu diminuir a minha régua e as coisas parecem que são maiores. Né? E a hiperinflação é o contrário, você está mexendo na sua régua. E aí você mexe no sistema de preços. E aí você vai começar toda a economia. Então, não é que a deflação ela é boa, note, ela é boa quando ela vem da indústria. Que é o natural. A deflação é natural. Porque quando você entende o Bitcoin, certo? Tudo no mundo vai inflacionar, menos o Bitcoin. Então tudo no mundo vai ficar mais fácil de produzir, menos o Bitcoin. Se você tem Bitcoin, você se torna mais rico em relação a tudo no mundo. Você consegue comprar cada vez mais coisas. Porra, é uma coisa tão simples que na verdade não é o Bitcoin em si, é como o dinheiro deveria ser. A forma perfeita de dinheiro é uma coisa extremamente precisa, muito, muito fácil de medir, certo? Medir no sentido das regras, certo? É uma coisa cujas regras são extremamente visíveis, fáceis de entender. O Bitcoin é fácil de entender. Você tem regras, você tem o halving, você tem a chave pública, a chave privada, você tem criptografia. E ao longo do tempo, você vai... basicamente você poupa naquilo ali. Como não é gerado mais, né? Claro, tem a inflação, mas a inflação ela é cortada pela metade. Então, na verdade, a inflação tende a ser cada vez menor, né? E como não é gerado mais além desses 21 milhões, ou seja, como não é arbitrário o negócio, como você sabe, como é previsível a inflação do Bitcoin,
Você sabe que o seu dinheiro ele não vai desvalorizar do nada. Esse é o argumento mais simples possível. O Bitcoin é inflacionário. Ele tá. Pelo amor de Deus, mano. Como é que eu refuto um argumento que está errado, porra? Como é que faz isso? Caralho. Dos ganhos de produtividade da indústria, tô ficando rouco já. Pô, a gente conseguiu produzir esse computador aqui. Mas aqui ele tá certo. Aqui ele tá certo. O aumento de produtividade da sociedade ele vai aumentar infinitamente. A questão é, quando você tem Bitcoin, é literalmente a única coisa no mundo que não muda. Aí você tem uma coisa que não muda na sua mão, certo? E todo o resto muda. Então, é o cenário perfeito. Que é exatamente o que o ouro deveria ser, mas ele não foi, porque justamente pelas características físicas dele, ele é uma reserva de valor primitiva. Motoqueiro safado. O ouro é uma reserva de valor primitiva, de civilizações primitivas. Essa que é a verdade. Quando você entende que o ideal, né, seria você ter uma coisa que não muda na sua mão como reserva de valor, e todo o resto se torna mais barato por causa disso, porque todo o resto vai ficar mais fácil de fazer por causa de avanços tecnológicos, você entende que o Bitcoin é a única solução, porra. O ouro você consegue produzir mais, moeda fiat você consegue produzir mais, o Bitcoin não. Só que o argumento dele começou errado, começou falso já, um argumento falso. Porque o Bitcoin é inflacionário. A questão é que ele diminui pela metade. E perder Bitcoins não é deflação. Justamente quando você perde Bitcoin, você prejudica somente a você não prejudica a rede. Você favorece a rede. A gente conseguiu produzir 5% mais soja, eu fiz um cruzamento do boi e ele está produzindo 10% mais carne, e ele não está tendo doença, o bicho é forte, a genética dele é boa. Esse ganho deflacionário é bom. Agora, você fazer uma deflação artificial, isso é ruim, porque sobe muito o sistema de preço. Então, nós vimos aqui 3 características de moeda: unidade de conta, fungibilidade e estabilidade. Esse ponto da estabilidade é um ponto muito interessante. Eu defendo uma moeda estável, o Hayek defende uma moeda estável. Tem alguns prêmios Nobel, tem um que é eu vou lembrar o nome dele, John Nash. Acho que é o John Nash, ele criou um conceito de ideal money. Acho que é o John Nash, acho que é o John Nash, do filme lá, do gênio lá e tal. Ideal money, que é um dinheiro, teoricamente, que seria estável. Porque aí você consegue reduzir esses ruídos da economia. A economia, ela tem alguns ruídos, né? Então, você consegue reduzir esses ruídos, você consegue melhorar a eficiência. Então, isso. Esses são os 3 argumentos. O Bitcoin, ele não tem as 3 características principais de moeda. Unidade de conta, estabilidade e fungibilidade. E aí eu pergunto para vocês, por que eu vou querer uma moeda? A gente está falando de moeda, a gente não está falando de investimento. Investimento, subiu pra cacete, não. A gente está falando de moeda que vai ser usada no sistema financeiro, no sistema de trocas. Né? A nossa sociedade, ela se desenvolveu por conta principalmente da moeda. Porque assim, depois eu um artigo sobre isso. Por conta da moeda e do dinheiro, tá? Dinheiro tem características de dinheiro e a moeda é moeda de troca, tá? O dinheiro, ele pode ter a característica de moeda também, tá? E moeda tem algumas características que fazem ela ser melhor ou pior em relação a outras moedas, né? O dinheiro é reserva de valor, basicamente, certo? E a moeda, ela tem características que facilitam ou não essa utilização aí como... Na verdade, o dinheiro, ele também, enfim... Vou tentar resumir, mas é mais ou menos o seguinte. Primeiro a gente aprendeu a fazer... A primeira invenção do capitalismo foi a poupança. Como assim a primeira invenção foi a poupança? Sim, as pessoas começaram a caçar e a guardar um pouco de carne, a guardar grãos. Foi poupança. Porque aí, poxa, hoje não tem caça, mas tem a caça de ontem. Hoje não tem fruta, mas aí tem a fruta de ontem. E aí também, claro, entrou a parte de conservação de alimentos e tal. Por isso que o sal é tão importante. O sal é um conservador de alimentos. E também foi o dinheiro. Inclusive a invenção da geladeira e do supermercado foi uma coisa que explodiu a economia, tipo assim, milhões%, tá? Que na prática é a mesma coisa que eu falo desde o começo. Previsibilidade, tá? Eu falo isso em vários vídeos. Olha só, nós como seres humanos precisamos buscar o máximo de previsibilidade possível, tá? E o Bitcoin traz isso. Você sabe exatamente quanto que vai ter de inflação daqui a 50 anos no Bitcoin. Você sabe quantos Bitcoins estarão no mercado daqui a 50 anos. Você sabe tudo sobre o futuro do Bitcoin. O Bitcoin é previsível. Pois é, as regras são previsíveis. Tô ficando com dor de garganta já, 1 hora já, 10% de bateria, todo fudido tô já, cara. Enfim, para resumir, unidade de conta, carroça na frente dos bois, ele quer pular etapas que não vão ser puladas porque não faz sentido econômico, certo? É uma irracionalidade econômica.
Estabilidade, o argumento dele simplesmente não existe, porque o Bitcoin não é deflacionário, ele inflaciona, na verdade, só que ele inflaciona muito menos que o ouro. E, inclusive a inflação dele é previsível, extremamente previsível, né? Cortada pela metade a cada 210 mil blocos. E fungibilidade, na verdade, também é um argumento que não existe, porque o dinheiro sujo, na verdade, é uma definição criada pelo Estado que é completamente irracional. Qualquer coisa pode ser dinheiro sujo. Qualquer dinheiro que venha de qualquer lugar pode ser dinheiro sujo pro Estado, entendeu? O simples fato do Estado ter a capacidade de proibir você de usar o seu dinheiro como você quiser já é uma coisa ruim. Isso acontece com o ouro porque a consequência do ouro é a moeda fiat. Com o Bitcoin isso não acontece, porque o protocolo do Bitcoin não permite isso, não deixa isso acontecer, de você ser censurado, ou trancado, ou bloqueado a sua transação para alguém, entendeu? Pois é, como deveria ser um dinheiro. Deveria ser um dinheiro onde neutro, 100% neutro, né? Não existe isso de censurar a troca de energia, pelo amor de Deus, tá louco? Enfim, ansioso pelos próximos vídeos aí. A segunda invenção foi e tem umas características que eu já estou me alongando muito no vídeo, e talvez eu deixe para os próximos vídeos. Deixem aí se vocês gostaram desse vídeo. É isso, vou editar esse vídeo agora aqui, já postar. Fiquei decepcionado porque eu achei que ele ia dar argumentos melhores. Só que grande parte dos argumentos dele, na verdade, tem premissas que não existem, premissas falsas. Tipo, o Bitcoin ser inflacionário, ser deflacionário, o Bitcoin ser não ser fungível, sendo que ele usa o sistema Fiat para... Enfim, ele usa... O Bitcoin não é fungível. Não é fungível porque o sistema Fiat fala que não é fungível. Tá, mas se você utilizar o Bitcoin dentro do protocolo do Bitcoin, ele funciona perfeitamente. Inclusive, se você utilizar pontes que fazem o inverso, né? Ou seja, que só se comunicam no final, você não vai ter esse problema também. Enfim, fazer o quê? Estude Bitcoin, você arrependa amargamente aí. Manual Bitcoin aqui embaixo se você quiser aprender sobre Bitcoin. Spike to Spike se você quiser comprar Bitcoin com privacidade. Outros links de afiliado aqui embaixo também. É isso, tô cansado já, nossa.